Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de EBD dos jovens. Hoje nós vamos tratar a respeito do livro de Ruth, da vida de Ruth. Mas qual a importância desse livro? Será que é como talvez algumas pessoas pensam, essa importância se limita à relação de Ruth com Noemi? Ou talvez aos fatos históricos ali contidos? A gente vai ver que o livro de Ruth tem uma importância muito mais profunda. E essa importância, ela é primária, ela é assim, os fatos históricos de Ruth ali, eles estão contidos no cânon da Escritura, exatamente porque Cristo ele é da posteridade de Ruth. Então a importância do livro de Ruth, ela se inicia, ela tem papel primordial. Por quê? Porque Cristo ele é da posteridade de Ruth. Quando a gente vai, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a gente tem lá a genealogia de Jesus. A gente vai ver o nomezinho de quem lá? De Ruth. E a gente vê, por exemplo, como isso é importante. Por quê? Porque você vê, por exemplo, a passagem, depois aquele cego que quer a cura, e ele chega diante de toda aquela multidão, enquanto Jesus passava, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele repete: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ele fala filho de Davi? Filho de Davi tem uma importância tremenda. Ele está reconhecendo ali que Jesus ele é da posteridade de Davi. E no Antigo Testamento tinham muitas profecias que o Cristo ele viria, por exemplo, da descendência de Davi. Então, quando ele fala isso, ele está afirmando para tudo e todos o seguinte: olha, eu creio que você é um ungido de Deus. Jesus, eu creio que você é o Cristo. Eu creio que você é o Messias, o profetizado em todo o Antigo Testamento. Ele se cumpre a profecia na sua pessoa. Então, quando ele fala Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está falando Deus, o Senhor, o Messias, o ungido de Deus, tem compaixão de mim. Eu reconheço que a profecia se cumpre no Senhor. Então, a descendência, ela tem uma certa importância nesse aspecto. E a gente vê que, por exemplo, né, a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre as profecias e fala que o Cristo, o Messias dos judeus, ele viria do rebento de Jessé. Jessé era pai de Davi. Ele seria o leão da tribo de Judá. Tribo de Judá, que era da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, ali as 12 tribos. Judá era uma das 12 tribos. E Davi é da tribo de Judá também. Então, a gente vê que tem todo um caminho até chegar em Cristo. E Ruth, né, voltando a Ruth aqui, Ruth ela é importante por quê? Porque ela também é dessa descendência, dessa genealogia. Inclusive, Ruth, ela é bisavó. Olha que engraçado, ela é bisavó de Davi. Talvez você não soubesse essa informação. Ruth teve um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé, que eu citei. E Jessé teve um filho chamado Davi. Então, Ruth, como a gente percebe, ela é bisavó de Davi. Mas quem foi Ruth? Né? Quem que foi Ruth? Será que Ruth teve essa importância toda? E uma coisa muito interessante é que Ruth, mesmo se tendo citado na genealogia, ela não era do povo de Israel. Ruth não fazia parte do povo de Deus. Pelo contrário, Ruth ela era uma moabita. Ruth ela era de um povo idólatra. Ela fazia parte de um povo que levantava falsos deuses. Ela fazia parte de um povo que era, inclusive, inimigo de Israel. Era inimigo do povo de Deus. E a gente se pergunta, né? Como que uma pagã teve lugar na genealogia, na descendência de Jesus, do Rei dos Reis, do Messias, do ungido de Deus? Aí eu volto outra pergunta para a gente. Como que nós, de igual forma, gentios, pecadores, tão estrangeiros quanto Ruth, tão idólatras quanto Ruth, distantes, desobedientes, podemos também ser chamados, sermos enxertados na videira que é Cristo?
como Ruth foi enxertada, ela sendo moabita, ela foi enxertada no povo de Israel, como a gente vai ver. Então a gente começa a ver que o livro de Ruth, ele tem, na verdade, uma proporção muito maior do que talvez nós achávamos que tinha. Se nós achávamos antes que era limitada a relação, a fidelidade de Ruth com Noemi, apenas aos fatos históricos contidos ali, é uma interpretação reduzida, limitada. A gente começa a ver, então, né, que Ruth, na verdade, ela prefigura, e ela prefigura em uma dimensão até profética, essa, esse valor universal da obra redentora de Cristo. Então, vou repetir. Ruth, na verdade, ela prefigura em uma dimensão profética o valor universal que tem a obra redentora de Cristo. É como se a gente olhasse para o povo de Israel e falasse: olha, vocês são escolhidos por Deus não como únicos que serão salvos, mas por meio de vocês, vocês vão manifestar a glória de Deus por toda a terra. E nós que somos gentios, também somos enxertados e podemos ter esse privilégio de participar. Somos enxertados nessa videira. Nós podemos também dar frutos. Então, por isso que a gente fala que Ruth, ela prefigura nessa dimensão profética esse valor universal da obra redentora de Cristo. Quando a gente olha, por exemplo, para o relacionamento de Boaz com Ruth, no livro de Ruth, né? A gente vê, como a gente vai ver hoje, que ele trata de um retrato, ele retrata um resgate. Boaz, ele resgata Ruth e resgata Noemi. E a palavra no hebraico ali para resgate é a mesma palavra, palavra chamada goel, é a mesma palavra usada para Cristo, como aquele que redime, como aquele que nos resgata. Então, ele trata também, esse livro de Ruth, ele trata dessa dimensão redentora de Cristo sobre nós. Ela prefigura, ela é um arquétipo, ela aponta para Cristo. Isso dá uma dimensão muito mais profunda, muito mais, muito mais linda, muito mais bonita. A gente vai vendo isso, né? Mas agora vamos lá para a história. É onde que essa história de Ruth começou? E a gente vai entender tudo isso que a gente falou aqui de uma forma mais detalhada, beleza? Então vamos ler junto aqui. Onde que essa história começou? A gente vai ver que essa história começou no livro de Ruth. Se você ler junto comigo, você vai ver que ela não começa falando de Ruth, mas começa falando de uma família. Começa falando de um homem e de uma mulher. Esse homem é chamado Elimeleque, sua esposa Noemi. Esse casal tem 2 filhos, chamado Malom e Quilion. E eles moram em Belém, Belém de Judá. E eles saem de Belém de Judá e vão até Moabe. Eles saem de uma terra que era a terra da promessa, que era a terra de descendência que eles tinham ganhado a partir de Abraão. Eles saem de Judá, que era o povo da promessa, das tribos de Israel, como a gente vê lá de Gênesis 12, que Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Então Abraão sai dessa terra, tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, que depois muda o nome para Israel. Israel tem os 12 filhos ali, que originam-se as 12 tribos. Na verdade, Israel teve mais de 12 filhos, mas vamos citar aqui as 12 tribos de Israel. Esse povo é levado cativo para o Egito, esse povo é resgatado por Moisés, o libertador, e esse povo, então, é designado para Canaã, para a Palestina. Essas 12 tribos, elas se alocam ali na terra que é dada por herança. E uma dessas tribos é Judá, e uma dessas cidades é Belém, uma cidade extremamente importante, né? E essa família, Elimeleque, Noemi e os 2 filhos, estão em Belém. Só que o que começa a acontecer? A gente vai ler o texto aqui, a gente vai ver que era o tempo em que os juízes julgavam, né? Ou seja, não era o tempo ainda dos reis, não era o tempo ainda de Saul, de Salomão, de Davi, era muito antes disso. Era o tempo dos juízes.
E olha que incrível, eu vou querer ser bem minucioso em alguns pontos para mostrar como a palavra de Deus é profunda, né? E quando a gente vai para os originais, a gente começa a tentar ver a palavra no hebraico, no original, ela ganha uma dimensão muito mais profunda ainda, né? Eu vou ler o texto aqui, se você quiser acompanhar comigo, e eu vou parando para a gente ver. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos, como eu falei. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E eu quero me ater a esse ponto aqui, esses 2 versículos no início, para que a gente entenda a dimensão para além do superficial. Primeiro ele fala que no tempo que julgavam juízes. E fala desse homem que chamava Elimeleque. No hebraico, esse nome Elimeleque, a gente vê lá, né? Jesus, quando ele foi ser crucificado, ele falou o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli significa, então, Deus meu, Deus meu. Então, Elimeleque, o que significa o nome Elimeleque? Meleque no hebraico, a gente pode falar, né? Meleque, na verdade, é Meler. Então, Elimeler. Meler significa rei. Então, Elimeler tem a ver com o meu Deus é o rei. O meu Deus é rei. É como se Elimelec estivesse dizendo, né, para talvez as suas posteridades ali, porque depois, muito tempo depois, o povo pediu um rei. Se você ver a história do povo de Deus, o povo pediu um rei. E isso desagradou o coração de Deus, porque Deus era o rei do povo. E Elimelec reconhece isso muito antes, muito antes. Mas aqui fala que esse tempo em que Elimelec vivia era o tempo em que os juízes julgavam. Muito antes do povo pedir o rei, Elimelec reconheceu: meu Deus é o rei. Só um ponto. Vamos dar sequência. Beleza, vamos voltar ao texto aqui então. O que mais tem de interessante? Julgavam os juízes e houve fome na terra. Olha, houve fome na terra. Belém significa, no hebraico, significa casa do pão. Aí você se pergunta, como que falta pão, alimento na casa do pão? Por que estava faltando alimento na casa do pão? Né? Tava faltando alimento na casa do pão e você sabe que Belém significa casa do pão, até porque ano passado na nossa igreja teve um musical com o título Betelehemo, que é Betel, que é Belém, que significa casa do pão. Então, como que tem fome na casa do pão? A gente vai ver que a informação é que os juízes julgavam na época. E a gente vai ver um aparato histórico que os juízes naquela época tiveram juízes bons, como Débora, teve Sansão também, que são juízes citados, tiveram outros juízes que a Bíblia cita também, homens de Deus, mas tiveram juízes maus também, que não souberam julgar a terra. Então, o povo naquela época estava passando por um declínio moral, por um declínio social, por um declínio político, por um declínio espiritual. E porque eles estavam declinando espiritualmente, moralmente, Deus ele julgou o povo com fome para que o povo retornasse aos princípios do Senhor. Inclusive em Levítico, em Juízes, capítulo 21, versículo 25, fala: cada um fazia o que lhe parecia certo. Havia um declínio moral total. Cada um fazia o que achava, eles não seguiam mais as leis de Deus. Mas cada um agia segundo conforme o seu próprio coração. O que Deus faz? Deus não entrega esse povo às próprias paixões. Ele fala o seguinte: eu vou punir o povo. E está lá em Levítico, capítulo 26, versículo 20, fala que a desobediência ela geraria maldição. Com qual fim? Como Deus ama tanto o povo, ele pune o povo com o intuito de corrigir, o povo voltasse ao eixo. Só que aí você começa a entender que na casa do pão, em Belém, falta pão. E essa família sai tanto por causa do declínio moral, mas por causa da falta de pão. E a Bíblia tem mais informações interessantes. Eu falei que Elimelech significa o meu Deus é rei, mas Noemi significa a minha doçura. E os filhos de Noemi
A Bíblia fala que eles eram efrateus. Efrateus é um outro nome que é dado para Belém, né? E não confunda efrateus com efraimitas. Efraimitas são da tribo de Efraim, que é uma tribo que é um povo da tribo de Israel, do, eita, do norte. Efraim é uma tribo do norte. Judá é uma tribo do sul. Os efraimitas são do norte. Efrateus é um nome que se dá a Belém, que é do sul. Então, quando fala que os filhos, aqui no versículo 2, que Malom, Quilhom, eram efrateus de Belém, esse efrateus não está aqui por acaso. Olha que interessante. Efrateus significa fertilidade. Tem a ver com fertilidade. Aí você pensa, bom, esses homens então vão ser férteis. Então tem muitos filhos. Aí a gente continua lendo aqui. E Noemi significa a minha doçura. A gente continua lendo aqui. Que esses homens de Belém de Judá, essa família, foi até a terra de Moabe e ficaram ali. Então eles saíram de Judá. Aqui está o Mar Morto, aqui está Belém, aqui está o Mar Morto. Eles fizeram isso aqui, ó. Foram para Moabe. Em Moabe, eles foram morar lá. Beleza, quem que é Moabe? Eu falei quem é Belém. Belém, Judá, é da tribo, do povo prometido, do povo de Deus. Mas quem que é Moabe? Moabe vem dos Moabitas. E é um povo que nasceu, era um povo, como eu falei, um povo idólatra, era um povo que lutava contra Israel no tempo dos juízes. Era um povo, assim, complicado. Tomar uma minha. Mas como que surgiu o povo de Moabe? Nós vamos voltar na história também. Eles surgiram, vamos lá, Abraão tinha um sobrinho, que era Ló, né? Eu falei que Abraão saiu da terra, da parentela e tal. E ele saiu com Ló. Ele saiu com a sua esposa e com mais alguns familiares, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão. E eles andavam juntos, até que Ló separou de Abraão. Ló foi para Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para o outro lado das colinas. Em Sodoma e Gomorra, como vocês conhecem a história, né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e Deus poupou a vida de Ló, o sobrinho de Abraão. E Ló, então, saiu com a sua família, com seus 2 genros, com as suas 2 filhas, saiu de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo e enxofre. E Ló e sua família teve a vida poupada. Depois, os 2 genros de Ló morreram e ficou só Ló e suas 2 filhas. O que as suas 2 filhas fizeram? Elas queriam dar posteridade a Ló. Elas, então, embriagaram o pai, embebedaram ele de vinho e engravidaram dele. Tiveram relações sexuais com ele enquanto ele estava bêbado e engravidaram dele. Cada uma das duas, uma em uma noite, outra na outra. De onde nasceram? O nome dos 2 filhos que nasceram dessas 2 filhas de Ló foram, a partir dessa relação assim que não era do agrado de Deus, a partir dessa relação torpe, dessa relação que não era para ter acontecido, nasceram os Moabitas e os Amonitas. Nasceu Moabe e Amon, de onde surgiram os Amonitas e os Moabitas. Eles multiplicaram e viraram esse povo pagão, esse povo distante, né? Então vamos lá. Muita informação, mas essas informações vão se ligar, ok? Então eles saíram de Belém, de Judá, foram até Moabe, onde é essa terra aí. Por que eles fizeram isso? Porque Moabe, como a geografia bíblica fala, era uma terra de planalto, era um planalto fértil. Era uma terra de muitas planícies. Essas planícies eram férteis. Era um lugar de passagem de ovelhas, passagem de cabras, onde o alimento dava. Então Elimelech saiu de Belém, da casa do pão, estava com fome, foi até Moabe, tentar buscar amparo nessas terras férteis. Foi uma decisão certa? Não sei, mas vamos lá. Creio que não. Mas enfim. Aí fala, né? Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Viveram um tempo. O que aconteceu? Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou somente Noemi com seus 2 filhos. Esses 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. É aí que entra Ruth na história. Então, Ruth era uma mulher moabita.
que casou com um dos filhos dessa família que saiu de Belém, povo escolhido de Deus, tudo mais. Ruth casou com ela. Então, Ruth era uma mulher, até certo ponto, pagã, ok? Vamos lá, então. A Bíblia fala também que eles ficaram ali quase 10 anos. Essa expressão quase 10 anos era uma tradição judaica de que, passados 10 anos, se essa pessoa não tinha dado filhos, não ia dar mais filho. Era uma tradição judaica, era um entendimento judaico. Então, quando a Bíblia fala que ficaram ali 10 anos, está querendo dizer que eles não tiveram filhos. Tanto Orfa quanto Ruth. Só que você lembra que a gente falou que o desígnio que a Bíblia deu para esses dois filhos era fertilidade? Aí você pergunta, como que esses dois que eram férteis foram para a terra de Moabe e não foram férteis? Pelo contrário, foram inférteis. Não tiveram filhos. Aí você começa a ver alguns pontos da Bíblia também que vão sendo citados. A Bíblia fala, ficaram ali 10 anos, eles não tiveram filhos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Então, os dois filhos não tiveram filhos e eles morreram. Ficou só Noemi, Orfa e Ruth. Noemi com as suas duas noras. Aí eu vou resumir, eu não vou ler aqui, mas eu vou resumir o que aconteceu. Noemi, então, ela percebe, passado esses 10 anos, um pouco mais de um tempo, ela ouve que Belém voltou a ter pão. Ou seja, as coisas começaram, a ordem moral, a ordem espiritual começou a voltar em Belém. A casa do pão retornou ao eixo. E Noemi, então, quer voltar a casa. Só que ela ia voltar com as duas noras. E ela fala assim, não, vocês não precisam me acompanhar. Que Deus abençoe vocês aqui em Moabe. Vocês não precisam voltar comigo. Podem ficar aqui com seus deuses, com as suas famílias. E ela tenta insistir. Ela insiste. Tanto para Orfa, insiste para Ruth. Fiquem aí. E ela dá 4 argumentos. Primeiro argumento, né? Vocês vão ficar e vocês vão ter segurança financeira. Vocês vão ter segurança da própria família de vocês. Vocês vão ter segurança política. Imagina, Ruth e Orfa indo lá para sendo estrangeiras, sendo moabitas, que era um povo inimigo do povo de Israel, viúvas e sem marido, viúvas e indo morar numa terra estrangeira. Então não muita segurança financeira, não muita segurança política, nem muita segurança social, nem dignidade naquela terra. Então, primeiro ponto que Noemi tenta convencer Ruth e Orfa a ficar segurança para a família. Segundo, ela fala da possibilidade de ter um novo marido em Moabe. Ela fala, olha, vocês duas fiquem aí junto da sua família, que vocês vão poder casar com outros homens. Se vocês me acompanharem, aí, segundo ponto. Terceiro ponto, se vocês me acompanharem, eu não vou poder te dar um marido. Vocês não vão poder ter marido em Belém. Porque tinha uma lei naquela época, a lei do levirato, em que quando uma mulher ficava viúva, o irmão do homem que morreu era obrigado a dar descendência a essa mulher. Ele era obrigado a cuidar dessa mulher. Ele, ele tinha que cuidar daquela mulher, né? Só que Noemi não tinha mais nenhum filho. Então ela pergunta assim, ela fala assim, olha, eu não vou ter homem para cuidar de vocês, para dar descendência, para dar filho. Então fiquem aí, tenham filhos. Então 3 coisas que ela tenta negociar. E quarto, né? Quarto, então órfã, ela, né, logo nessa questão do marido, órfã fala, não, eu quero ter filho mesmo, eu vou ficar junto do meu povo idólatra, junto de Moab, junto dos moabitas, da minha família. Só que Ruth bate o pé, Ruth fala assim, não, e eu quero ler o versículo que é muito forte, fala assim, versículo 14. As duas choraram em alta voz. Orfa, porém, com um beijo se despediu de sua sogra, ou seja, voltou para Moabe. Ruth, porém, se apegou a Noemi e disse. Aí Noemi vem com o quarto argumento para Ruth, falando: Ruth, a sua cunhada órfã, ela voltou para o seu povo, ela voltou para os seus deuses. Volta também tu, junto da sua cunhada, vai com órfã para Moabe. Disse, porém, Ruth: Não me insista, Noemi, para que te deixe. Não me insiste a te seguir, não. A não te seguir, não. Porque aonde você for, Noemi, eu vou também. Onde você pousar, eu também vou pousar. Aí ela explica o porquê. Ela fala: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Isso é incrível. Por quê? Porque Ruth, ela não está testificando aqui a lealdade dela a Noemi. Ela está testificando a lealdade dela a Deus.
Ela testifica a fé dela em Deus. Ela fala, eu não quero ficar, ainda que eu tenha um marido, ainda que eu tenha tudo que o mundo possa me oferecer, eu prefiro voltar. Eu não quero ficar junto dos idólatras, eu não quero viver em uma terra idólatra. Eu quero ir para Belém, eu quero ir para a casa do pão, eu quero ir para o povo de Deus, eu quero servir ao seu Deus. O teu Deus é o meu Deus. E não o Deus dos Moabitas, os deuses. O teu Deus é o meu Deus. Então, além de tudo, Ruth não se deixou influenciar por órfã. Quantas vezes a gente se deixa influenciar pelas coisas do mundo? A Bíblia até fala, né? Não se deixe que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida te corrompam, né? Então, Ruth, ela deixou para trás a raiz religiosa dela, ela seguiu para um lugar estranho, onde ela sofreria perigo político, perigo financeiro, etc. Mas ela foi confiante na fé em Deus. Ela foi porque ela queria honrar o Deus dela, ela queria servir a Deus, ao Deus verdadeiro. Então a gente vê esse paradoxo aí, né? Dando uma síntese geral. Elimelech, ou seja, aquele que reconhece que o Deus é o rei, ele sai da casa do pão, né? Talvez por buscar alimento em outro lugar, busca alimento no povo idólatra. Talvez ele tenha tomado uma decisão errada. Já Ruth, estou até suando aqui. Já Ruth, mesmo com todas as possibilidades de permanecer em Moabe, ela toma uma decisão certa. Ela sai do pagão e ela enfrenta os desafios que ela deveria enfrentar rumo a Belém, né? Ela decidiu deixar a vida idólatra do seu país para declarar a fé no Deus verdadeiro. Como a gente aprende com Ruth? Como a gente aprende com Ruth? Talvez se Ruth fizesse como órfã e voltasse para os Moabitas, onde Ruth estaria hoje? Provavelmente não estaria na descendência de Cristo. Provavelmente ela não teria esse canal de bênção para a sogra dela, porque a gente vai ler aqui, na verdade, eu não vou ler aqui não, mas você pode ler em casa a história. Em 10 minutos a gente lê o livro de Ruth todo. E Ruth tomou a decisão certa. Ela foi uma mulher sábia. Como nós devemos ser homens sábios, vocês devem ser mulheres sábias também, buscando tomar a decisão certa. O que deve influenciar a nossa decisão para tomar a decisão certa? Pergunta difícil. Como que a gente faz para tomar a decisão certa? Aí você se pergunta, bom, estou em época aqui de vestibular. Faço medicina, faço engenharia, faço direito, faço o quê? Namoro com essa pessoa A, namoro com essa pessoa B. Estou namorando. Caso ou não caso com essa pessoa? Qual que deve ser o crivo para que eu tome minhas decisões? A gente aprende com Ruth. O crivo de decisão para que ela tomasse a decisão certa é tomar a decisão baseado nos princípios de exaltar a glória de Deus. Seguir o caminho do Senhor. Buscar a glória do Senhor e não a glória do próprio homem. Não satisfazer os próprios desejos, mas satisfazer os desejos do coração do Senhor. Seguir os passos do Mestre de Cristo. Amém? Agora eu vou voltar para a segunda parte que é fantástica. A gente volta para a história de Ruth. Ruth voltou. Ruth era uma mulher tão sábia, tão cuidadosa. Ela cuidou da sogra dela. Mesmo sem ter compromisso, mesmo a sogra dela falou, não, pode voltar. Ela foi uma mulher fiel, uma mulher honesta, ela foi uma mulher humilde. Ela foi uma mulher, assim, totalmente fora da curva. É... Aí o que acontece? Aí a gente continua lendo a história de Ruth, a gente vê que Ruth ela foi trabalhar, né? Ela foi buscar alimento, ela foi colher trigo. Isso é uma informação muito importante também, que vai dar base para o fechamento da nossa lição hoje. Ruth ela foi colher trigo. O povo, o que isso significa? Inclusive, hoje os judeus, até hoje, comemoram o Pentecostes. Você sabia que o Pentecostes ele é uma festa para comemorar o livro de Ruth? É. O Pentecostes lá de Atos 1 e 2, eles estavam comemorando o Pentecostes, né, os 50 dias. São 50 dias da colheita de trigo, para lembrar que Ruth ela foi colher trigo. E que indo colher trigo, ela encontrou com Boaz. Aí que entra Boaz na história. Por quê? Porque Boaz, ele não era filho de Noemi, mas ele era da família de Elimeleque. Então ele tinha um direito de
de guardar Ruth. Ele poderia dar posteridade a Ruth. E Ruth, indo trabalhar, indo colher trigo, ela vai lá colher trigo, ela encontra com Boaz. Ela descobre que Boaz é parente dela. E Boaz, ela pode dar uma descendência a ela. E Boaz é um homem firme. Ele é um cara, assim, responsável. Ele fala assim, eu vou honrar Elimeleque, eu vou dar uma descendência a ele, por meio de Ruth. E aquela mulher que era estrangeira, que era moabita, ela decide servir a Deus fiel. Ela vai até aquela terra e ela encontra com Boaz. E o nome de Boaz na Bíblia, ele é citado aqui no capítulo 4, a partir do versículo 6, vai citar várias vezes, mas chama Boaz de resgatador. Ele é aquele que resgata, ele é aquele que redime. E o nome em hebraico para isso é Goel. Goel significa aquele que redime, né? E é o mesmo nome utilizado no cristianismo para Cristo, quando fala que ele nos redime dos nossos pecados. Então, quando Boaz, ele olha para Ruth, ele fala: "Eu vou comprar o direito dela, eu vou tirar ela, eu vou colocar ela no estágio de dignidade. Eu vou eu vou dar a ela uma descendência e a Noemi também, uma descendência." E ele está falando, eu vou resgatar. E a Bíblia ensina várias vezes que ele é o resgatador. Então, olhando para Ruth, assim, o livro de Ruth ele registra esse caso literal no qual aplica o termo de Goel, ou seja, o redentor, o que redime, o que Boaz redimiu Ruth e Noemi, em um caso de parentela relativa, né? Então, ele, por meio dessa parentela, ele redimiu Ruth, redimiu Noemi. Inclusive, Noemi, quando voltou para a terra dela, ela falou assim: "Meu nome que era doce, agora eu quero que vocês me chamem de Mara, porque eu me transformei em amarga." Só que quando Boaz redime elas, dando essa descendência, comprando esse direito que já era dele, Ruth volta a ser alegre, volta a ser doce, então restaurando, restabelecendo. Então a gente pode falar que Ruth ela prefigura nessa dimensão profética, um valor universal, a obra redentora de Jesus Cristo. Ela que era uma estrangeira, foi de terra estranha para Belém. Ela foi enxertada. Da mesma forma, nós fomos enxertados. Ela foi enxertada porque ela foi comprada por Boaz, ela foi redimida. Da mesma forma, nós, por Cristo, nós que éramos gentios, nós somos comprados, não por preço humano, mas pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, nós somos enxertados na videira, nós somos enxertados no povo, nós podemos manifestar a glória de Deus também. Então, resumindo, Ruth ganhou essa pertença de poder participar do povo de Deus, inclusive participar da geração, da genealogia. Ela foi considerada filha de Deus, ela foi adotada. Boaz, ele pagou o preço desse resgate para Ruth, de uma forma muito mais superior, muito mais linda. Jesus nos adotou, ele pagou o nosso preço. Coríntios capítulo 6, versículo 20, fala que nós fomos, porque nós somos comprados por preço, não por um preço corruptível, mas pelo sangue de Cristo. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. A gente lê Romanos capítulo 8, já estou terminando, tá? Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Fala o seguinte: vocês não receberam espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados em Moabe, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Vocês receberam o espírito de adoção, nós somos adotados, nós somos comprados. Efésios 1, capítulo 5, foi o texto que eu lendo, me converti. Fala que Deus nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, a qual Ele nos concedeu gratuitamente no amado, segundo o beneplácito da sua vontade. Gálatas capítulo 4 também, versículo 5, fala o seguinte, fala que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para redimir, para goê-lo, para redimir, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e clamamos, Abba, Pai. Então a gente vê essa dimensão que tem o texto de Ruth e como ele tem essa aplicação da posteridade de Cristo e como ela tem um peso muito mais profundo. Assim como Ruth foi agregada a Belém de Deus, da qual a posteridade foi oriunda em Cristo, para revelar a redenção de Deus por meio de Cristo, nós também que andávamos desgarrados como ovelhas, nós também que andávamos em trevas, nós fomos trazidos para o reino da luz pelo sangue de Cristo. E olha que incrível. Terminando, eu leio Miqueias, capítulo 5, versículo... Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando fala... É uma profecia do Antigo Testamento. Ele fala o seguinte: E tu, Belém Efrata, lembrando que Belém e Efrata são a mesma palavra, casa de Deus, fertilidade, mas que Efrata significa, tem a ver com Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Então, de Judá, de Belém, Judá, de Belém Efrata, sairia Cristo, né? Dessa posteridade, desse enxerto que Ruth foi enxertada. Nós também fomos enxertados, nós somos perdoados, redimidos por Cristo, nós somos comprados, nós somos adotados. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Então, se Ruth fosse... Então, a gente precisa aprender com a vida de Ruth, sabe? Se Ruth tivesse sido como órfã, ela não teria tido essa potência que teve, né? Mas Ruth tomou a decisão certa. E da mesma forma, nós também temos que tomar decisões certas, baseadas no princípio, nos princípios que exaltem a glória de Deus. Amém? Então a gente fecha aqui essa EBD. Deus te abençoe muito. Que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Qualquer dúvida, a gente pode conversar pelo grupo do WhatsApp. E a gente está próximo de voltar presencialmente também. E estamos muito animados para isso. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.